A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo de número 12, verso 3. E diz assim: E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Que maravilha de verso, que forma poética. Isaías proclama essa profecia, dizendo: E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Quero falar no dia de hoje sobre 10 elementos da salvação. Há mais, mas nós vamos limitar a falar de apenas 10 para a nossa meditação. Primeiro, fontes da salvação. Como é maravilhosa essas fontes desse rio que flui do trono de Deus, que é fonte de salvação. Note o plural aqui, as fontes da salvação. Tirareis águas das fontes da salvação. De fato, Deus salva e não salva apenas um, salva diversas pessoas através das fontes da salvação. Vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 77, para falar de outra coisa da salvação. Lucas 1, verso de número 77, temos aqui em Lucas 1, 77, o cântico de Zacarias, que diz assim: para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados. O conhecimento da salvação vem pela remissão dos pecados. Então, nós tiramos águas das fontes da salvação e possamos chegar ao conhecimento da salvação pelo arrependimento dos pecados. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de número 17, olha só o que falava essa moça, que tinha um espírito de adivinhação, mas o que ela falava era verdade. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Paulo repreendeu essa moça, mas o que ela falava era verdade. Esses homens anunciam o caminho da salvação. O caminho da salvação é Jesus. As fontes da salvação, o conhecimento da salvação, o caminho da salvação. Carta de Paulo aos 2 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 2, lemos assim: porque diz: ouvi-te em tempo aceitável, e socorrer-te no dia da salvação. O dia da salvação. Temos então as fontes da salvação, o conhecimento da salvação, o caminho da salvação, o dia da salvação. Portanto, olha cada elemento da salvação, as fontes da salvação, o conhecimento da salvação, o caminho da salvação, o dia da salvação. Vamos para a carta de Paulo, em Efésios, capítulo 6, verso 17, onde o apóstolo fala da armadura de Deus. Ele diz: tomai também o capacete da salvação. A salvação tem um capacete, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. As fontes da salvação, o conhecimento da salvação, o caminho da salvação, o dia da salvação, o capacete da salvação. 1 Tessalonicenses, capítulo 2,
versículo de número 16, vamos encontrar nessa carta de Paulo algo muito importante também sobre a salvação. 1 Tessalonicenses 2,16 está escrito assim: e nos impede de pregar ao gentio as palavras da salvação. Palavras da salvação. A pregação do evangelho nos traz palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus cai sobre eles até o fim. As palavras da salvação, as fontes da salvação, o conhecimento da salvação, o caminho da salvação, o dia da salvação, o capacete da salvação, as palavras da salvação. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 8, lemos: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Aqui a esperança da salvação é também o capacete da salvação. Então nós temos as fontes da salvação, o conhecimento da salvação, o caminho da salvação, o dia da salvação, o capacete da salvação, as palavras da salvação, a esperança da salvação. E em 1 Tessalonicenses 5, versículo de número 9, lemos: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Que nós possamos obter a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. As fontes da salvação, o conhecimento da salvação, o caminho da salvação, o dia da salvação, o capacete da salvação, as palavras da salvação, a esperança da salvação e a aquisição da salvação. Leiamos agora Hebreus, capítulo 2, verso 10. Diz: porque convinha que aqueles a quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. A salvação tem um príncipe, e o príncipe da salvação é Jesus Cristo. Oh, como é maravilhoso conhecer o príncipe da salvação. Ele é o príncipe da vida, o príncipe da paz e o príncipe da nossa salvação. Então nós temos as fontes da salvação, o conhecimento da salvação, o caminho da salvação, o dia da salvação, o capacete da salvação, as palavras da salvação, a esperança da salvação, a aquisição da salvação, o príncipe da salvação e, para terminar, o Deus da salvação. Diz Salmo 68, verso 20: o nosso Deus é o Deus da salvação, e a Jeová, o Senhor, pertence às saídas para escapar da morte. O nosso Deus é o Deus da salvação, e a Jeová, o Senhor, pertence às saídas para escapar da morte. Você quer ser salvo? Venha a Jesus. Entregue sua vida ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E que Deus te abençoe. 10 elementos da salvação. Primeiro, as fontes da salvação. Segundo, o caminho da salvação. Terceiro, o conhecimento da salvação. Quarto, o dia da salvação. Quinto, o capacete da salvação. Sexto, as palavras da salvação. Sétimo, a esperança da salvação. Oitavo, a aquisição da salvação. Nono, o príncipe da salvação. E décimo, o Deus da salvação. Acione o nosso canal, o canal da Bíblia PR Eugênio Piacentini. O canal da Bíblia PR Eugênio Piacentini. Subscreva. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.